Nós temos trabalhado na Terça da Esperança, a série Novos Tempos, Novos Rumos. E nós temos compartilhado, porque cremos que temos um Deus que detém o controle, o domínio sobre todas as circunstâncias que envolve a criação, que envolve o ser humano. Um Deus que detém o controle do tempo, do Cronos, da cronologia, o Deus que detém o poder do tempo, do Kairos, do tempo perfeito de Deus, o Deus que detém o controle do tempo Aion, que é o tempo eterno, que manifesta a sua graça, a sua bondade e, sobretudo, a sua soberana vontade sobre todos os eventos que permeiam a obra da criação e, de forma muito especial, a primícia da criação, que somos nós, os seres humanos. Deus agindo, Deus se manifestando, Deus movendo ao longo da história em favor do seu povo. E eu convido para que nesse momento a gente possa refletir num texto do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João, no capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 9. Você que tem a sua Bíblia, você pode acessá-la. Se preferir, você também poderá acompanhar na projeção que teremos aqui. João, capítulo 5, do verso 1 ao 9, nos diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu em Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava há muito tempo assim, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesse momento que compartilhamos a Tua Palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, de uma maneira muito especial, esteja falando aos nossos corações. Me coloco na total dependência do Senhor, para que possa compartilhar com os meus irmãos e amigos a Tua santa e bendita Palavra. Esse é o nosso desejo, a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero olhar para esse texto que nós acabamos de ler e propor justamente esse tema. Em Jesus há um novo tempo, um novo rumo. Em Jesus há um novo tempo, há um novo rumo. O ministério terreno de Jesus Cristo, que durou 3 anos e alguns dias, ele foi marcado pelo dinamismo. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele sempre estava em movimento, ele estava caminhando pelas ruas, pelas cidades, pelas praças, pelas montanhas, à beira-mar. Jesus estava envolvido com pessoas em suas casas. Jesus ia ao templo, cumprindo a missão que havia sido dada por Pai a ele, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo então vive esse ministério intensamente, e João ele demonstra isso na sua narrativa.
ao narrar no capítulo 2 o primeiro milagre realizado por Jesus na terra, que foi lá em Caná da Galileia, onde ele transforma a água em vinho, em um casamento. Na sequência, nós vemos Jesus curando o filho de um oficial do rei, que é narrado no capítulo 4, a partir do verso de número 43. E na sequência de milagres, de atuações de Jesus, nós vemos ele curando um paralítico, lá em Jerusalém, no lugar chamado Betesda, um tanque hebraico chamado Betesda, que significava casa de misericórdia. E olhando para esse texto, irmãos e amigos, eu quero propor uma compreensão um pouco usual desse texto. Eu quero, juntamente com vocês, olhar para o rumo que aquela multidão ali à beira daquele tanque, que esperava um milagre, estavam tomando. Aquilo que a gente pode entender como o backstage, aquilo que estava por trás do texto, os bastidores do que aconteceu, o milagre realizado por Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar para a nossa reflexão é o tempo e o rumo do comodismo vivido por aquela multidão. A palavra comodismo significa preguiça, prostração, inércia, inatividade, aceitação, acomodação, conformismo, desambição. E onde eu vejo isso? Nos versos 3 e 4, onde João descreve isso. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O que a gente pode observar aqui na narrativa de João, que havia um comodismo naquela multidão. Pessoas que abandonaram suas casas, pessoas que abandonaram suas atividades para ficar naquele lugar, esperando que algo acontecesse em seu favor. Mas quem sabe a gente pode estar pensando nesse momento, puxa, mas eram pessoas doentes, eram pessoas enfermas que estavam aguardando a manifestação de um milagre, de um anjo que descesse e viesse ao encontro para operar a necessidade de cada um através daquela água agitada, movimentada pelo anjo. A grande questão que a gente precisa parar um pouquinho para pensar na nossa vida, embora possamos ter muitas dificuldades, muitas limitações, nós não podemos trilhar a zona do comodismo, a zona do conforto. Eu me recordo da minha infância, algo que marcou muito ali no interior do Paraná, uma cidadezinha perto de Rolândia, perto de Londrina, chamada Jaguapitã, porque parte da minha família, do lado materno, que veio de Minas para o Paraná, fixou moradia ali naquela cidade, naquele município. E eu tinha uma tia, um tio, a tia Maria e o tio Juquinha, e eles tiveram 6 filhos. E eu quero destacar o meu primo Zezinho. O meu primo Zezinho, ele nasceu cego. A minha tia Maria e meu tio Juquinha, eles não mediram esforços diante daquela situação. Eles foram para São Paulo com ele, eles foram para Belo Horizonte, procurando onde tinha escolas que pudessem atender o meu primo Zezinho, porque ele nasceu cego. O que aconteceu? Ele estudou, ele se formou na área de tecnologia, ele foi empregado em uma multinacional, ele viajou o mundo cego. Uma pessoa
que não ficou refém diante de uma necessidade física, diante do comodismo. Isso é uma realidade que a gente precisa entender na nossa própria vida. Na nossa igreja, na nossa comunidade, nós temos pessoas que são exemplos, inspiradores para as nossas vidas. Nós temos nosso irmão Antônio, casado com nossa irmã Adilis. Um senhor que tem problemas, ele precisa andar com muletas. Ele é uma pessoa que sempre está nos nossos cultos, na Terça da Esperança, no domingo, participa da Rede Diamante, participa de uma célula. Ele não se dá por limitado diante de uma situação difícil que ele enfrenta. Nós temos irmãos nesta comunidade, nesta igreja, que fazem tratamento contra o câncer em Barretos. E sempre que são acionados numa necessidade da nossa igreja, nós ligamos e eles prontamente nos atendem, ajudando diante de uma atividade que nós desenvolvemos, como casamento coletivo, nos ajudando, cobrindo com as fotos esse evento tão importante. Exemplos inspiradores de pessoas que não entram num comodismo diante de uma limitação, diante de uma necessidade física, apesar das dificuldades. E João descreve então que uma multidão jazia ali no tanque, esperando o movimento, esperando a descida de um anjo que não sabia que tempo, que hora, que dia iria chegar, mas estavam ali. Sabe, queridos irmãos, queridas irmãs, muitas vezes acontece isso conosco, a gente está esperando o movimento da política, o movimento da família, o movimento de um conhecido para agir em nosso favor, enquanto nós não fazemos absolutamente nada. Entramos numa zona do comodismo e ali ficamos, esperando que um anjo desça e faça um milagre na nossa vida. Nós não podemos agir desta forma. Nós precisamos entender que temos um Deus soberano sobre todas as coisas, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, buscar melhorias para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, para o rumo e o tempo que aquela multidão estava vivendo ali, em Jerusalém, próximo à entrada da porta das ovelhas, onde as ovelhas estavam colocadas para o sacrifício, para o culto, para as festividades, e provavelmente seria a Páscoa, e Jesus se dirigiu para lá. As pessoas estavam ali no tanque da casa de misericórdia, esperando o seu milagre. Mas uma outra questão a gente pode observar nesse texto: o tempo e o rumo que a multidão estava tomando era do egoísmo. O verso 4, a parte final, nos diz assim: e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. O primeiro. A pessoa egoísta, ela não pensa nos outros. A pessoa egoísta, ela não olha para quem está ao seu lado. O egoísta é alguém egocêntrico, individualista, que olha para o próprio umbigo. Uma pessoa indisponível para ajudar. O texto fala claramente que somente a primeira pessoa que descesse naquele tanque, após o anjo agitar, mover aquela água, era curado. Mas ali havia uma multidão. Quem tivesse familiares do lado, quem tivesse uma condição física melhor, quem tivesse dinheiro para pagar um empregado para estar ali 24 horas do lado, poderia passar na frente de todos, poderia passar por cima de todos e receber o seu milagre, e receber a sua cura. O famoso quem pode mais chora menos, no meio daquela multidão, o famoso cada um por si e Deus para todos. Assim era o rumo
e o tempo vivido por aquela multidão cercado por um egoísmo. No final do ano passado, eu visitava uma empresa e algo me chamou muita atenção ali. As pessoas estavam entrando, os colaboradores, bom dia, bom dia, bom dia, e eles se reuniram no fundo. E eu ali aguardando para ser atendido, quando de repente eu ouço uma frase que deu um bug na minha mente. Porque a gente ouve, é condicionado a ouvir certas coisas desde criança, na adolescência, na juventude, e a gente começa a internalizar isso. Quando eu ouvi daquele grupo de colaboradores daquela empresa a seguinte frase: um por todos e todos por todos. Um por todos e todos por todos. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa frase, porque eu sempre ouvi um por todos e todos por um. Aquilo me chamou muita atenção numa perspectiva do quê? Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma situação, então precisa ter uma cooperação mútua. Todos se ajudando, estamos no barco, então todos têm que remar. Estamos no mesmo barco, todos têm que tirar água do barco. Não é apenas um sendo beneficiado, mas todos. É uma grande questão isso para a nossa vida, porque nós vivemos de fato num ambiente egoísta, egocêntrico, cada um pensando em si, em como alcançar, em como conquistar vantagens, em como alcançar o milagre mais do que o outro, na frente do outro. E esse era o rumo, e esse era o tempo vivido por aquela multidão. Cada um pensando, agora vai chegar a minha vez. Eu vou ser o primeiro a descer nesse tanque e receber um milagre. Quando eu meditava nesse texto, é claro que eu viajei na maionese. Se o anjo chegasse e movesse a água, e todos juntos entrassem no tanque, o que será que aconteceria? Porque João escreve que o primeiro que descesse era curado. Mas se todos entrassem ao mesmo tempo, o que aconteceria? Na verdade, meus irmãos e meus amigos, a gente precisa pensar realmente nisso. Quando nós citamos o resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como eu me amo, eu preciso pensar nele também. Numa pessoa que tem necessidade como eu. Numa pessoa que tem dores como eu. E agir no coletivo, em favor um do outro. Isso é algo muito importante. A gente vê a missão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Isso é uma lição muito importante para nós dentro desse contexto do mundo egoísta que a gente vive. Cada um pensando em tirar vantagem e proveito na frente dos outros, sem pensar no próximo. Eu conversava com o diácono Lucas sobre algumas situações ministeriais que nós enfrentamos na nossa igreja. E às vezes nós temos dificuldade de encontrar voluntários para nos ajudar. É sempre as mesmas pessoas. É sempre as mesmas pessoas servindo. É sempre as mesmas pessoas ajudando. Quando nós somos uma igreja com mais de 2.500 membros, nós podemos contar com muitas pessoas, na verdade não podemos, porque sempre são as mesmas pessoas disponíveis. Eu creio que nós precisamos parar um pouquinho para pensar no corpo. Nós somos muitos membros, mas pertencemos ao mesmo corpo e nós precisamos estar sempre ajustados, ligados um ao outro, servindo em amor, em graça, no qual nós temos o cabeça, que é Jesus Cristo. Então o egoísmo, ele não pode fazer parte da nossa vida. O que a gente pode observar neste milagre realizado por Jesus, dentro de um contexto de bastidores,
é o tempo e o rumo da frustração. O versículo de número 7, quando Jesus se aproxima daquele homem paralítico e faz a pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus faz uma pergunta diretiva: você quer ser curado? Naquele momento, aquele paralítico abre o seu coração. Um coração cercado pela frustração. E ele diz a Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Nós não sabemos ao certo quantos anos aquele paralítico estava ali, ao lado daquele tanque, esperando o seu milagre, esperando a descida do anjo que viesse em seu favor. Porque outras pessoas sempre estavam à sua frente. A frustração é um sentimento de impotência, quando algo que é esperado, desejado, almejado, não acontece. E eu creio que a maior frustração na vida de uma pessoa é quando ela coloca a sua esperança em coisas, em eventos, em pessoas, em anjos, esperando o seu milagre. A grande questão que a gente pode ver no Evangelho de Jesus Cristo, e por favor preste atenção aqui, à luz do Evangelho de Jesus, não vai vir nenhum anjo trazendo milagre para você. Nós precisamos ser realistas. Às vezes a gente fica esperando um anjo trazendo milagre, um anjo trazer a minha bênção, e não vai acontecer isso. Por quê? Porque Jesus já veio. Jesus já veio. Ele já morreu na cruz do Calvário em nosso favor. O milagre já foi realizado por Jesus Cristo. Então, como criamos expectativas, milagres, situações, que algo vai acontecer extraordinário, não vai, porque já aconteceu. É isso que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus, quando nós trabalhamos novos tempos, novos rumos. Em que perspectiva? Na perspectiva de Deus. Naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele fará em nosso favor. Muitas pessoas carregam frustrações enormes nas suas vidas, porque estão esperando numa esperança errada. Há um personagem bíblico que todos nós conhecemos, chamado Jó. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu a sua própria saúde. E, no entanto, ele não ficou frustrado, porque ele tinha uma esperança real na sua vida. É por isso que ele diz, Tiagão até citou isso na ministração do louvor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. O poder, a autoridade de um Deus soberano sobre todas as coisas. Essa esperança viva que nós devemos depositar a cada dia nas nossas vidas, crendo no Deus que tem o controle, o domínio de todas as coisas. É por isso que quando nós olhamos para a nossa própria vida, para o nosso dia a dia, para as nossas limitações, para a nossa situação,
Onde temos depositado a nossa esperança? Onde temos confiado de fato? E nós precisamos, quando olhamos para a pessoa de Jesus, entender que Ele agiu e agirá no momento certo, na hora certa, em nosso favor. É por isso que, olhando para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, eu decidi colocar esse tema para a nossa reflexão. Em Jesus, novos tempos, novos rumos. É somente em Jesus. Uma esperança viva que não falha. Quando Jesus olha para a situação daquela multidão, mas especialmente para o paralítico, Jesus se dirige a ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. O que Jesus está falando para aquele homem: olha, você precisa dar um jeito na tua vida. Você precisa organizar a tua vida. Você precisa sair dessa zona de comodismo, dessa zona egoísta, dessa zona de frustração e arrumar a sua vida. Imediatamente, o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia, que dia que era? Sábado. E nós vemos a autoridade, poder, o domínio de um Deus que tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus não está preocupado com o dia da semana, com o calendário, porque Ele é Deus. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para o nosso Deus. Para o nosso Deus pode ser sábado, domingo, segunda, terça. Não tem dia para o agir de Deus, porque Ele é Deus. Mas dentro da perspectiva e dentro da cultura judaica, no sábado não se faz milagre. E é nesse dia que Jesus escolhe para manifestar a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio sobre todas as coisas. Todo comodismo, todo egoísmo, toda frustração são desfeitas em Jesus. Uma esperança viva que jamais falhou, jamais falhará. A proposta de Jesus para a vida do ser humano é curá-lo da paralisia que o impede de ter uma qualidade de vida segundo os princípios, segundo os moldes do reino de Deus, longe de qualquer ação humana. E aqui fica evidente para nós, meus irmãos, meus amigos, que Jesus não estava olhando apenas para a questão física daquele homem paralítico, limitado fisicamente. Jesus entra no templo em Jerusalém e encontra aquele homem lá, saudável, em pé, louvando e adorando a Deus. E Jesus se dirige àquele homem e olha nos olhos dele e diz: agora que você está curado, não peques mais, para que não suceda algo pior na sua vida. O que Jesus está dizendo? Que a causa daquela paralisia naquele homem, de fato, fora pecado. E Jesus veio e perdoou ele. E Jesus veio e mandou que ele ficasse de pé, ajeitasse a sua vida, desse um novo rumo, um novo tempo, seguindo os preceitos, os mandamentos, a lei de Deus. Vamos colocar em pé. Nós vamos fazer desta canção a nossa oração. E eu quero desafiar você. Se alguma palavra tocou teu coração, comodismo, egoísmo,
frustração. Eu quero desafiar você a dar um passo de fé, vir aqui à frente, enquanto cantamos essa canção. Nós vamos orar para que Jesus, para que Deus, para que o Espírito Santo dê um novo tempo, um novo rumo em sua vida.